E aí, você viu a imagem que o diretor Zack Snyder soltou sobre a sua versão do filme Liga da Justiça, do ator Jared Leto caracterizado como o vilão Coringa fantasiado de Jesus Cristo? É, você ouviu bem! O Coringa, vilão clássico da DC Comics, caracterizado de Jesus Cristo. Ora, isso aí foi uma blasfêmia contra a fé cristã, um pecado mortal. A igreja ficou ensandecida. Qual que é o limite do humor? É sobre essas questões que nós vamos falar neste vídeo aqui de hoje. Roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Esse aqui é mais um vídeo do Super Crente! Galera, esse vídeo aqui de hoje vai ser bem leve, bem solto. Eu quero bater um papo com vocês. Bom, vamos lá. Qual que é o limite do humor? Se é que existe algum limite? Antes de tudo, eu queria ressaltar que eu gosto muito do trabalho do diretor Zack Snyder. Poxa, vamos lembrar aqui que o Snyder dirigiu 300, aquele filmaço que o Leônidas vai lá, chuta o cara para aquele poço e grita "This is Sparta!" This is Sparta! Cara, um filmaço, inclusive, eu reassisti a este filme há pouco tempo atrás, na Netflix. O Snyder também dirigiu Sucker Punch, que não foi tão bem recebido assim, mas eu particularmente gosto do filme. O Snyder dirigiu o Watchmen, de 2009. Cara, um filmaço mesmo. E melhor ainda na versão corte do diretor, que tem, se eu não me engano, quase 4 horas de filme. Ou mais do que 4 horas, não me lembro bem. Eu sei que é um tempo bem, bem acima do normal para um filme aí de Hollywood. Mas principalmente esses dois filmes, 300 e o Watchmen, que consagraram o Snyder como um diretor que sabe ser fiel ao material original. O que eu quero dizer com isso? Bom, o 300 é uma HQ, né, originalmente falando, do autor Frank Miller. E o Watchmen, originalmente também, é uma HQ, uma história em quadrinhos, do Alan Moore. Ou seja, o Snyder ele pegou, né, esse material da HQ, das duas HQs no caso, e conseguiu transmiti-lo para as telonas. Ele conseguiu pegar aquela história, aquele enredo, aqueles personagens e colocá-los na sétima arte. E ele foi extremamente fiel. Tanto o 300 quanto o Watchmen tem cenas ali, cara, que são assim retiradas diretamente das páginas daquelas HQs. Então o Snyder provou que realmente sabe bem trabalhar com esse material. Creio que foi isso que chamou a atenção da DC e Warner, né? Porque nós sabemos que os filmes da DC Comics são do estúdio Warner Bros., né? A Warner que detém os direitos destes personagens. E eles, eu creio que foi por isso, né, que eles viram ali um ótimo diretor para adaptar as histórias da Mulher Maravilha, Superman, Batman, enfim. E nessa pegada, o Snyder dirigiu Homem de Aço, de 2013, Batman vs Superman, de 2016, e o Snyder estava dirigindo Liga da Justiça, de 2017. Porém, a Warner/DC não estava curtindo muito o trabalho do Snyder. Na minha visão, devido àquela pegada Marvel que estava ali em ascensão e ainda está até hoje, né, em pleno 2021. Nós estamos vendo aí o sucesso de WandaVision e, poxa, 2019, Vingadores Ultimato bateu recordes e mais recordes nas bilheterias. Mas assim, a Marvel já era a Marvel naquela época. E nós temos que lembrar que a visão do Snyder para o mundo dos super-heróis é uma visão muito dark, muito sombria, realista em certos pontos, né? Ele não se desvencilha daquela questão mitológica, daquela questão fantástica dos super-heróis, mas ele também se preocupa com aspectos do realismo nos seus filmes.
né? Algo assim, não é um realismo à la Nolan, né? Porque o Nolan, na trilogia do Batman, né, 2005 com Begins, 2008 com o Cavaleiro das Trevas e 2012 com o Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Nolan não usou nenhum elemento fantástico ali naquelas histórias. Era um Batman totalmente realista no sentido mais puro da palavra. Ou seja, o Snyder tem pitadas de realismo, mas ele não se desvencilha do fantástico. Poxa, afinal de contas, como que você vai retratar um Superman realista? Como que você vai tratar de maneira realista um alienígena que solta laser pelos olhos? É impossível, né? Então o Snyder, ele tem essa característica. Só que a Warner/DC não estava gostando muito daquela pegada do Snyder. Talvez eles acharam que seria melhor usar a fórmula Marvel nos filmes, né, da DC, no caso. E aí aconteceu uma tragédia na vida pessoal do Snyder, né? A sua filha foi a óbito e a partir desse fato o estúdio bateu o martelo para trocar o diretor. E aí chamaram Joss Whedon, que foi o diretor de Os Vingadores, estrondoso sucesso também nas bilheterias em 2012. O Joss Whedon, cara, ele fez um péssimo trabalho, diga-se de passagem, né? Como dizia já o Neto, diga-se de passagem, um péssimo trabalho. O Liga da Justiça do Whedon foi pessimamente recebido, tanto pela crítica quanto pelo público. Poxa, afinal de contas, a fórmula Marvel não caiu bem nesse filme da DC, né? Piadinhas fora de hora, sabe? Uma coisa totalmente ali forçada, sabe? Sem contar a bizarrice do Superman de bigode digitalmente retirado, né? Porque chamaram o Henry Cavill para regravar ou gravar novas cenas, só que o Henry Cavill estava ali gravando o Agente 86. E ele tinha um contrato com o estúdio que ele tinha que ficar de bigode. Ele não podia tirar o bigode porque o seu personagem no filme era bigodudo. Então o Cavill não podia raspar o bigode para poder reinterpretar o Superman. Qual que foi a solução mágica que eles encontraram? Retirar aquele bigode de maneira digital. Só que ficou uma coisa tão ruim, cara, que qualquer um vê que há algo errado ali naquela cena. É mais ou menos parecido com o Coringa do César Romero, lá daquela série do Batman, do Adam West, sabe? Dos anos 60. Sem falar nada aqui da interpretação do Romero, que foi assim excelente. Todo mundo gosta até hoje da interpretação do Romero que ele deu ali pro personagem Coringa. Mas dava para ver o bigode do ator por baixo daquela maquiagem branca do Coringa. Nada que influenciasse na sua performance, como eu já disse aqui. Mas, assim, vamos aos fatos. Eu só queria deixar claro aqui que esse vídeo de hoje não é uma crítica ao trabalho do Snyder, nem nada disso. Eu gosto muito do trabalho dele como diretor. E, para concluir esse primeiro ato do vídeo, mediante a péssima recepção do filme Liga da Justiça, versão Whedon, poxa, veio a calhar que o Snyder tivesse o direito de lançar a sua versão de Liga da Justiça. E a sua versão tem muita coisa diferente. Além das 4 horas de filme, vamos ter Deathstroke no roteiro original e não apenas na cena pós-crédito, como foi no filme do Whedon. Teremos Caçador de Marte, teremos Iris West, ali aquela personagem do Flash. Então vai ser um outro filme, praticamente falando. Darkseid será o vilão principal e não o Lobo da Steppe. Enfim, muitos elementos novos que poderemos conferir no dia 18 de março de 2021, quando será lançado o filme. Inclusive, o Coringa, que é o nosso principal objeto desse vídeo de hoje, também estará nesse filme, Liga da Justiça Snyder Cut. O Coringa, nem de longe, ele estava no roteiro original, nem do Snyder, nem do Whedon, né? O Snyder pegou agora essa ideia para colocar o Coringa do Jared Leto nessa versão dele. E, poxa, acho muito bom, acho excelente. Mas o que está em debate aqui hoje é essa imagem do Coringa ali, caracterizado de Jesus Cristo, né? Como que nós sabemos que é a caracterização de Jesus Cristo? Bom, devido primeiramente à coroa de espinhos,
um elemento clássico na paixão de Cristo, né? Colocaram aquela coroa em Jesus no episódio da crucificação, aquele manto branco, né? Que faz referência também ao manto daquela época lá em Israel, né? Que Jesus, como judeu, usou, as mãos erguidas para o alto, fazendo uma referência à transcendência. Enfim, o Joker Christ, vamos colocar assim, o Coringa Cristo, né? E aí, cara, muitos cristãos ficaram ofendidos, né? Poxa, mas isso aí não é humor já, isso aí já passou o limite do humor, isso aí é um desrespeito à fé cristã, isso aí é uma blasfêmia contra Cristo. Bom, vamos lá. A minha opinião, tá? A minha opinião. Eu quero que você dê a sua também nos comentários. Para mim, o humor é um recurso excelente para a narrativa humana. Para mim, o humor é totalmente necessário. Por que eu acho isso? Bom, na perspectiva nihilista, nada faz sentido. Nada faz sentido. O niilismo é muito além de falar que Deus não existe. O niilismo apregoa que nada no cotidiano faz sentido. Não faz sentido você trabalhar, não faz sentido você casar, não faz sentido você viver. Nada tem um sentido aparente. E é por isso que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche falava que essa vida não é nada além disso aqui mesmo que nós estamos vivendo. Não há um pós-morte, não há Deus. E para Nietzsche, o super-homem era o cara que entendeu que essa vida é isso aqui mesmo, essa realidade de fome, de guerra, de peste, de morte. É isso que nós estamos vendo aí mesmo na televisão, nos jornais, enfim, no nosso dia a dia. E o super-homem de Nietzsche é o cara que compreendeu que não há nada além disso. E a partir dessa compreensão, ele vive melhor, porque ele entendeu o sentido das coisas, tá? Bom, na minha visão, eu sou cristão evangélico, né? Eu acredito em Deus, eu acredito realmente que é Deus que dá o sentido para essa vida. Eu posso até concordar com Nietzsche no sentido de que, realmente, o nosso dia a dia, sem contar, melhor dizendo, excluindo a cosmovisão cristã, não tem sentido mesmo. Qual que é o sentido de você acumular bens materiais, sendo que um dia você vai para o caixão e nada poderá levar consigo? Qual que é o sentido de você viver, sendo que tudo ao seu redor, tudo ao meu redor, está fadado à destruição, cedo ou tarde? Tudo, cara, tudo vai se deteriorar, tudo vai morrer, tudo vai acabar. Tudo. Inclusive as galáxias, né, um dia terão seu fim. Né? Os físicos já afirmam isso. Então, se você vê puramente dessa forma, se você enxergar puramente através dessa lente, realmente nada faz sentido. Realmente Nietzsche está certo nessa afirmação. Porém, a minha cosmovisão é a cosmovisão cristã. E o sentido que eu dou para essa vida é a partir do que a palavra de Deus afirma. O sentido das coisas, na minha visão, é a partir da perspectiva do céu para a terra. Tá? O humor entra nesse aspecto. O humor, portanto, seria rir dessa falta de sentido da vida. O humor seria fazer sátira, não apenas com os outros, mas fazer uma sátira consigo mesmo acerca das imperfeições humanas. Porque, vamos dar um exemplo, o humor tem aquela característica da hipérbole, né? Eu uso óculos, né? Se tivesse um humorista aqui do meu lado, ele falaria, ô quatro olhos, tal, porque ele pegou essa característica que se destaca no meu rosto, né, dentre outras, né? O nariz também se destaca, né, porque não é pequeno. Então ele pegaria aqui o meu óculos, meu nariz, mas vamos usar o óculos aqui como exemplo. Ô quatro olhos, tal, porque o humor tem essa característica da hipérbole, de pegar uma imperfeição ou da pessoa ou de algum outro fato e elevá-la, né? Então, isso é intrínseco do humor. É rir da imperfeição humana. Por quê? Por que eu uso óculos? Afinal de contas, porque eu me sinto estiloso com esse óculos? Porque eu gosto? Não, eu já me acostumei, mas eu só uso óculos porque eu tenho um problema de vista, eu tenho miopia. Então, é uma imperfeição humana.
Aí você pode pensar, poxa, Supercrente, mas e aquelas lindas modelos, né, da Victoria's Secrets, né, e a Gisele Bündchen, e os modelos também, os caras que são modelos, poxa, eles são fisicamente perfeitos. Cara, fisicamente perfeito ninguém é. Ninguém atingiu uma perfeição plena física, a não ser que o cara seja um deus, né, um deus grego ou uma deusa grega, né, não existe isso. Ah, por mais que o cara tenha um bíceps, por mais que a mulher tenha ali o seu corpo escultural, alguma imperfeição há de ter. E não apenas uma imperfeição estética, mas uma imperfeição moral, uma imperfeição que aí entra uma questão relativa ao interior da pessoa, uma imperfeição do coração, né? Todas as pessoas, todos os seres humanos têm essa imperfeição moral. Jesus falou, né, que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então todos nós estamos debaixo desse mesmo lamaçal de pecado. Todos e todos, independente da sua etnia, da sua nacionalidade, da sua classe, da sua raça, da sua religião, do seu time de futebol, independente de tudo isso. Então eu acho o humor necessário devido a isso. É rir das imperfeições humanas. É rir da falta de sentido aparente na vida. Por isso que eu acho um recurso muito bom para nós não sucumbirmos a essa realidade. E aí nós entramos na questão do limite do humor. Bom, todo mundo deve se lembrar daquela polêmica que envolveu o Porta dos Fundos, né, e o seu especial de Natal. A polêmica ocorreu devido ao fato de que o Porta dos Fundos relatou no seu especial de Natal um Jesus Cristo totalmente diferente do que a Bíblia afirma sobre ele. Afinal de contas, devemos nos lembrar que a fonte mais confiável sobre Jesus é a Bíblia Sagrada. Portanto, esse especial de Natal gerou uma polêmica entre os cristãos. Muitos consideraram uma blasfêmia, um desrespeito à fé cristã e que aquilo não estava correto de alguma forma. Bom, primeiramente eu queria fazer uma autocrítica, porque eu, como cristão, quero fazer uma autocrítica à igreja. Muitos reclamam do que é produzido no meio secular. Muitos cristãos reclamam da qualidade ou da falta de qualidade da arte hoje em dia. A igreja se levanta quando acontece algum episódio desse tipo para falar que esse tipo de arte é muito ruim, esse tipo de conteúdo artístico é pejorativo. Mas aí eu levanto uma questão. O que a igreja está fazendo para melhorar a arte? O que a igreja está fazendo para que as pessoas não tenham que consumir conteúdos ruins e pejorativos, mas sim conteúdos bons e edificantes? Bom, na minha visão, há muitos cristãos que realmente produzem filmes, há muitos cristãos lá em Hollywood produzindo ótimos filmes, há muitos cristãos nessa esfera artística, mas na minha visão não é o suficiente ainda. Muitos reclamam, mas não oferecem uma solução. Muitos reclamam, mas não entendem que a arte cristã, vamos dizer assim, ou seja, não a arte cristã como um rótulo, mas a arte que o cristão deve produzir, não é necessariamente uma arte que apenas recite versículos bíblicos. Vamos dar exemplo, eu sou um músico evangélico. Se eu sou um cara com uma certa mentalidade, eu vou pensar assim, bom, a música que eu compor deve ter versículos bíblicos. Eu devo recitar versículos para dar testemunho da minha fé. Errado. Isso é um pensamento equivocado. Você dar testemunho da sua fé não é meramente você recitar versículos bíblicos. Tem uma historinha que é assim. Um sapateiro cristão chegou para Martinho Lutero, o reformador, e perguntou para Lutero: "Ô Lutero, eu sou sapateiro, né? Eu quero dar testemunho da minha fé no meu trabalho. Então, o que eu devo fazer? Eu devo desenhar crucifixos, né, nas solas dos sapatos que eu produzo? Eu devo colocar versículos, né, nos meus sapatos para que quando o cliente for comprar, ele leia aquele versículo?" Aí Lutero simplesmente virou para ele e falou assim: "Não, nada disso. Faça o melhor sapato que você puder pelo preço mais justo que conseguir." Ou seja, para você dar testemunho da sua fé, você não precisa fazer cruz ou fazer um versículo em tudo que você produz, em tudo que você faz.
Você não tem que botar uma placa de neon gigante com uma seta na sua cabeça. Eu sou cristão. Ou com algum versículo. João 3,16. Cara, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Um cristão pode dar um excelente testemunho acerca da sua fé, simplesmente se ele for um músico, no caso, se ele produzir uma canção excelente. Essa canção não necessariamente precisa ter versículos bíblicos, mas se for uma arte boa, uma melodia boa, né, bem composta, isso por si só já é um testemunho da fé. Ah, mas onde que está isso onde que está isso na Bíblia? Onde que isso está escrito na palavra de Deus? Cara, muitas passagens. Apenas para dar um exemplo, olha o templo de Salomão. Deus deu todas as medidas para aquele templo de Salomão ser erguido. Todas as medidas, todas as características, e cá entre nós, o templo de Salomão é um belo edifício. É uma linda forma de arte, não é mesmo? E Deus que deu aquelas coordenadas, né? Tem um cara chamado Francis Schaeffer, um teólogo, né? Ele fala o seguinte: é inegável que Deus se interessa por beleza. Basta observar os Alpes, por exemplo. Cara, basta você olhar para a natureza e ver que realmente o nosso Deus é um Deus que gosta, sim, do belo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da natureza que testifica o próprio Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ele está falando aqui das pessoas que falam que, poxa, eu nunca soube que Deus existe. Cara, basta olhar para a natureza. O apóstolo Paulo escreveu isso. Então é inegável que Deus se interessa sim por beleza, e não apenas por uma coisa assim, feita de qualquer jeito. Tá ruim, mas pelo menos eu citei um versículo aqui, então isso aí já basta para dar testemunho da minha fé. Cara, é errado esse pensamento, é errado. A palavra adoração em hebraico, que é a palavra avodá, é a mesma palavra usada para falar sobre trabalho. É por isso, inclusive, que os judeus são prósperos, porque eles trabalham como uma forma de glorificar a Deus. Portanto, eles trabalham de uma forma excelente, em vista de glorificar o Criador, e eles colhem os frutos dessa excelência no ofício. Voltando a falar do Porto dos Fundos, então gerou essa polêmica toda, né, devido à retratação de Jesus. Bom, eu não acho que esse episódio, durante a trajetória do Porto dos Fundos, tenha afetado a trajetória do Porto dos Fundos por inteiro, tá? Até mesmo, olha só, eu tenho esse livro aqui, ó, Porta dos Fundos. É um livro muito legal. São os vídeos do canal em formato de texto, né? Eu tenho esse livro aqui que eu comprei há alguns anos atrás. E por que eu comprei? Porque eu gostava do trabalho do Porta. Cara, quem nunca assistiu aquele vídeo da Judite, né? Que é o Fábio Porchat pintado de azul, imitando aquele cara da TIM e falando com a Judite do telemarketing. Quem não se lembra desse vídeo, cara? Quem não se lembra daquele vídeo que o Fábio Porchat interpreta um funcionário da Spoleto e a cliente fica indecisa na hora de fazer o pedido? São vídeos que tem milhões e milhões de acessos, que todo mundo já viu, sabe? Então, o trabalho do Porta é bom, de um modo geral é bom, é engraçado. Só que a polêmica se deu por retratar Jesus de uma forma pejorativa. Eu vejo o seguinte: se retratasse algum cristão ali, como o cristão no caso, como o arquétipo da religião no caso, eu acho que não teria tanta polêmica assim, né? Até mesmo porque, gente, vale abrir um parênteses aqui, muitas alas de militância falam o seguinte: poxa, devia ser proibido usar fantasia de índio no carnaval. Mas por quê? Porque a fantasia de índio é uma piada com a classe dos indígenas. Se uma pessoa se fantasia de índio, ele está tratando de forma pejorativa os indígenas em geral. Bom, mas tem esse discurso, né? Beleza. Eu não vejo tanto incômodo assim quando alguém se fantasia de freira no carnaval. Eu vi tantas imagens aí de pessoas fantasiadas de freira no carnaval do ano passado, né? Porque esse ano não teve.
de modo oficial, né? Eu vi tantas imagens de pessoas, de mulheres, né, no caso, fantasiadas de freiras, tantos caras com aquela gola clerical do padre, fantasiado de padre, e eu não via um incômodo assim no estamento burocrático. Então, a pergunta que fica é por que que há o incômodo para certos aspectos e esse mesmo incômodo que é visto em certas ocasiões não é visto para outras ocasiões? Qual que é a diferença? E muitos cristãos realmente ficam ofendidos quando Jesus é retratado de maneira caricata em qualquer peça humorística que for, porque vale ressaltar aqui um ponto máximo da teologia cristã. Jesus, ele não teve pecado. A Bíblia fala isso, ó, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Pedro, no caso, se referindo a Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus é o único que nunca pecou. Todos nós pecamos, todos, sem exceção. Agora Jesus é o único que não pecou. Então, quando Jesus é retratado de maneira caricata, ou fazendo coisas ali não muito boas, as pessoas ficam ofendidas porque, sabe, olha para a teologia e fala, pô, mas esse cara nunca pecou. Jesus nunca fez nada de digno de equívoco. E por que que ele está sendo retratado dessa forma, então, na peça humorística? Como eu falei, o humor tem a característica da hipérbole. O humor tem a característica de rir da falta de sentido aparente na vida. Por isso que eu acho que você retratar ali... Vamos colocar, se o cara tivesse colocado um cristão, uma pessoa representando o cristianismo, ou representando a religião, um cara ali com um crucifixo, com uma Bíblia embaixo do braço, e fizesse piada em cima desse cara, devido às imperfeições desse cara, porque não é porque ele é cristão que ele é perfeito, pelo contrário, né? Nós só somos cristãos porque nós reconhecemos que precisamos de um Salvador. Aí, cara, eu vejo que não teria problema nenhum, porque quem estivesse assistindo simplesmente falaria o seguinte: realmente, a piada que está sendo feita, o humor que está sendo feito com aquela figura do cristão, aquele personagem cristão, está ali tratando das imperfeições dele. Simplesmente isso. Agora, você retratar Jesus de uma forma pejorativa é totalmente contra a realidade dos fatos. Como eu disse, eu não acho que piada deve ser censurada. Eu mesmo, como cristão, já ouvi muita piada em relação à minha fé e sempre levei na boa. Sabe por quê, cara? Eu acho o seguinte: uma piada é uma piada e ponto final. As piadas que fizeram ali, de uma maneira realmente brincando em relação à minha fé, nunca desembocou numa violência física ou moral contra a minha pessoa. Eu nunca fui excluído na minha faculdade por causa da minha fé. Eu nunca fui excluído no meu local de trabalho por causa da minha fé. As pessoas realmente brincavam comigo. Era uma brincadeira, uma piada. Isso nunca desembocou numa violência física ou moral. Nunca. Por isso eu sempre levei na boa. Então nós temos que saber diferenciar uma piada, uma brincadeira, de realmente um crime. Que você agredir fisicamente ou moralmente é um crime. Não dá para misturar os dois conceitos. Olha só, lembremos que o artigo 208 do Código Penal fala o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, dá uma pena de 1 mês a 1 ano ou multa. Ou seja, é um crime você aviltar contra a religião alheia, o que é totalmente diferente de falar de uma piada, né? Não dá pra misturar, cara, uma piada com um crime, que eu acabei de ler aqui agora. Pô, mas até agora eu falei de tudo, mas não falei do Coringa como Jesus Cristo. Bom, se você tá esperto no vídeo, você já entendeu a minha opinião sobre essa imagem do Coringa ali fantasiado de Jesus Cristo. Cara, até o momento eu não vi mal nenhum naquilo. É o Coringa ali fantasiado de Jesus Cristo. É estranho? É. Dá pra falar que é estranho, porque, poxa, o Coringa é um vilão, né? Um vilão sanguinário.
Quem conhece as HQs do Coringa, a Piada Mortal e tantas outras, sabe a natureza do Coringa. Quem já viu os filmes também do Batman, sabe a natureza do Coringa. Então, não vou dizer que não é estranho ver um vilão dessa estirpe com aquelas características do homem mais santo de todos os tempos, que é Jesus Cristo. Mas a imagem por si só, porque vale lembrar que essa imagem não está dentro de nenhum outro contexto, não dá para saber nada sobre o contexto daquela imagem, se foi apenas uma foto que tiraram nos bastidores, ou se aquele personagem, o Joker Christ, vai estar no filme do Snyder de alguma forma, não dá para saber nada disso. Então, vendo a imagem por si só, eu ainda não vi nada demais, cara. É o Coringa com uma coroa de espinhos imitando Jesus Cristo. Ponto final. Não vi nenhum tipo de blasfêmia, não vi nenhum tipo de coisa mais grave. Eu tô falando isso nesse vídeo de hoje. Hoje é que dia? Hoje é dia 23 de fevereiro, tá? Provavelmente eu vou soltar esse vídeo a partir do dia 24, porque demora para editar e tudo, né? Mas até essa data eu não vi nenhum tipo de contexto maior para essa imagem. Pode até ser que durante a tarde desse dia 23/2, alguém já explicou aí o contexto da imagem, mas eu não li ainda, tá? Não vi nenhum problema em relação a essa caracterização do Coringa. Por isso que nós temos que saber discernir muito bem o que é humor realmente, o que já passou do limite e virou blasfêmia, tá? Não adianta, cara, os cristãos simplesmente verem um negócio desse e sair metendo o pau. Ah, que é isso, tal? Não, vamos pensar, vamos analisar os fatos friamente. Uma última observação. Para quem não levou a sério o meu argumento de que Jesus não teve pecado, porque muita gente pode virar para mim e falar assim, pô, mas Jesus não teve pecado? Isso aí é para você e para sua religião e para sua teologia. Para mim, ele foi um homem normal como qualquer outro. Pô, beleza, você tem total direito de manifestar a sua opinião, total direito. Mas eu recomendo para você esse livro aqui, ó, do Augusto Cury, O Mestre dos Mestres. Jesus, o maior educador da história. O Augusto Cury é um psiquiatra. E ele se converteu à fé cristã analisando a mente de Jesus. E a partir dessa análise, ele constatou que não existe e tampouco existiu nenhum homem com a mente semelhante à de Jesus. Nunca. Ele viu as ações de Jesus, ele viu os pensamentos de Jesus e falou, poxa, realmente, essa mente é única. Essa mente é além do humano, né? Essa mente tem um aspecto divino. Então eu recomendo para você esse livro aqui, para ninguém achar que eu estou dando argumentos puramente calcados na fé cristã. Não, a psiquiatria também corrobora esse discurso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda para todos os seus amigos. Tamo junto, até a próxima, valeu!